Nós convidamos o Daniel Lima, também Daniel Carneiro, do Banco do Nordeste, para falar um pouco como é essa presença do Banco do Nordeste nas questões de financiamento, crédito, fomento, apoio, no tema específico de manejo florestal específico de Sabiá. Bom, pessoal, boa tarde. Me apresentando aqui para vocês, meu nome é Daniel Carneiro, sou funcionário do Banco do Nordeste há 19 anos, né? Desses 19, 18 anos e 6 meses totalmente ligado ao crédito rural. Desde o dia que eu pisei no banco, eu tive a felicidade. Tudo bem, Tarcísio? Quanto tempo, meu irmão? Toda vez que tem essas apresentações assim que envolve ou sabiá, ou mogno, ou eucalipto, qualquer coisa que seja planta, esse homem está presente. É o Tarcísio da Viçosa. Prazer revê-lo, viu, meu irmão? Como eu estava dizendo, do meu tempo de banco eu dediquei 18 anos e 6 meses, direto ou indiretamente, ao crédito rural, né? Então, essa é uma das justificativas pela qual eu estou representando o banco para falar sobre financiamento para a cultura de sabiá. O outro motivo que muito me orgulha é que ano passado a agência de Canindé, que hoje é a agência a qual gerencio, fez a primeira e até agora a única operação de crédito rural no âmbito dessa linha de crédito que eu vou falar para vocês aqui, que é o FNE Verde ABC, Agricultura de Baixo Carbono, né? Inclusive o cliente que nós financiamos, acho que ainda não chegou, né? É o Matias Lesman, da Embu Agroflorestal. Ele fez uma implantação lá de 176 hectares de sabiá, com recursos dessa linha de crédito, né? E aí eu queria agradecer, Enio, ao seu convite, tá? Em nome do Banco do Nordeste. A gente quer dizer que a gente gosta de estar presente nessas temáticas, tanto para a gente poder mostrar o que a gente tem feito, como também para ouvir as experiências, que é com base nessas experiências que a gente encontra a oportunidade de negócio, né? Então fiz questão de vir pela manhã, embora a minha pauta fosse só à tarde, justamente para eu ter contato com o que está sendo praticado, com o que está sendo feito, e já pegar algumas ideias e de repente levar para a administração do banco, que inclusive era para estar aqui ouvindo, né? Que é o pessoal que faz a formatação das linhas de crédito. Mas vamos adiante. Me foi pedido aqui uma certa objetividade na apresentação, e eu vou tentar cumprir com o tempo. E aí eu gostaria que as perguntas que porventura tenha sejam feitas no final da apresentação para a gente ganhar tempo, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem aí, né? De vez em quando o microfone cai aí. Bom, o conceito de agricultura de baixo carbono, eu acho que é de conhecimento de todos. Talvez não seja do meu conhecimento. Meu conhecimento é muito menor do que o de vocês em relação a isso. Mas está aqui o conceito, né? Que diz que é um sistema de produção que tem como finalidade minimizar emissões de gases gases do efeito estufa e minimizar a degradação ambiental, que hoje a gente convive com as consequências delas, não é mais com as causas, não, já é com as consequências dessa degradação. E eu vou passar esse slide aqui porque é um conceito que vocês conhecem melhor do que eu. E o Banco do Nordeste, aderente ao Plano Safra do ano passado, que é o 23, 24, nós já estamos no 24, 25, né? Criou essa linha de crédito chamada FNE Verde, Agricultura de Baixo Carbono. Primeira pontuação. O Banco do Nordeste sempre financiou as iniciativas de recuperação ambiental, certo? Primeiramente através da linha FNE Rural, depois através da linha de crédito FNE Verde, e agora FNE Verde ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono. O grande diferencial dessas linhas de crédito está basicamente na especialização dela em relação às inversões que estão sendo financiadas e também as condições do crédito, trocando em miúdos, taxa de juros, tá? Enquanto no FNE Verde comum, que a gente trabalhava até ano retrasado, esse tipo de financiamento, a taxa de juros era 6,5%, e com o bônus de adimplência ficaria para 6,25%. Nessa linha de crédito, a gente começa com 6,25%, podendo chegar a 6%, 6,02% com o bônus de adimplência. Vocês podem considerar que 0,5%, desculpa, porque vocês podem considerar que 0,5% não seja uma diferença tão grande, mas imaginem vocês um financiamento de 3 milhões de reais com a taxa de juros com a diferença de 0,5% ao ano e com uma carência de 7 anos, que é o caso das florestas, né? Principalmente a de sabiá, que precisa de 7 anos para maturar. Então, assim, a primeira parcela vai ser cobrada com 8 anos. Então, esse período de carência que fica capitalizando juros
0,5% ao ano, em 7 anos, já faz uma grande diferença. Inclusive, a gente tem tido bons retornos em relação a isso. Hoje, o banco ele tem, acho que umas 6 ou 7 propostas de FNE Verde ABC sendo tramitada para sair nos próximos dias. Mas, até agora, a única que a gente fez foi a do Matias, lá na agência de Canindé. Então, o que é que financia o FNE Verde ABC, né? Implantação, ampliação, diversificação, modernização dos empreendimentos que sejam relacionados ao desenvolvimento dessas atividades, dentre elas a implantação de sabiá, considerando seu potencial de recuperação de áreas degradadas, no âmbito da agricultura de baixo carbono. Certo? A única ressalva é que não pode haver supressão de mata nativa, obviamente, né? Você não pode financiar um empreendimento dito sustentável fazendo supressão de mata nativa. Derrubar para plantar. Isso. Derrubar para plantar não faz sentido, né? Parece coisa de lavagem de dinheiro, né? Bom, o que é que essa linha financia, né? Essa lista aqui, eu queria dizer logo que ela não é fixa, ela não é assim, números clausos, como se diz no direito, né? Aqui são só exemplos. Tudo que for ligado a essa questão de desenvolvimento sustentável, de recuperação de área degradada e de agricultura de baixo carbono está dentro dessa linha de crédito aqui, tá? Então tá aí, recuperação de pastagens degradadas, aquele sistema lavoura-pecuária, né? Sistemas agroflorestais, Enio, plano de manejo, tá aqui, ó. Sistemas de base agroecológica, sistema de plantio direto na palha e por aí vai. Tudo aquilo que for prática ambientalmente sustentável e que gere recuperação de ambiente ao invés de degradação ambiental, pode ser incluído, pode ser enquadrado, de repente, nessa linha de crédito. Está ali a taxa de juros, 6,02 já com bônus, e aí é outra diferença, para todos os portes. Não importa. Oi, Matias, tudo bem? Posso falar de você? Já falei. Eu falei já aqui da sua iniciativa lá que a gente está financiando. Aqui é para todos os portes, é um outro detalhe. Nas outras linhas de crédito do banco, dependendo do porte do cliente, essa taxa ela varia para mais. Então, para mini, pequeno e pequeno médio produtor, a taxa é 6,5%. Para médio já passa a ser de 7,5%, para grande já passa a ser de 8,5%, se eu não me engano. E aqui, independentemente do porte, ou seja, grandes empreendedores desfrutam das mesmas taxas dos pequenos empreendedores nessa faixa de 6,02%, já com bônus de adimplência. Público-alvo, produtores rurais de modo geral, e aí está incluso pessoas físicas, pessoas jurídicas, certo? Inclusive os empresários registrados, microempreendedores e cooperativas rurais. Fonte de recursos do FNE, os limites de financiamento. Se for mini produtor, pequeno produtor e pequeno médio, pode chegar até 100% do financiamento. Para os demais portes, tem esses percentuais aqui, 95%, 85%, 80% e grande produtor, 50%. O restante é comprovado com recursos próprios, tá? A diferença. Os prazos. Pode chegar até 12 anos para investimento, com até 4 anos de carência, sendo que, se for projeto de florestamento ou reflorestamento, em conformidade com o ciclo de produção da espécie, nativa, obviamente, pode chegar até 16 anos, com 7 anos de carência. Então, são prazos muito bons e adequados à espécie que está sendo financiada para não gerar descompasso entre a produção e o pagamento do reembolso. Plantio de florestas. Sistemas de integração pode chegar até 20 anos, com 8 anos de carência, assim como o projeto de regularização e recuperação de áreas de reserva legal e áreas já permanentemente degradadas também pode chegar até 20 anos, com 12 anos de carência. E aí os desafios, né, que a gente enfrenta, a gente enquanto banco e vocês enquanto produtores, né? Pessoal, uma pergunta, quem é que é produtor rural aqui? Só para eu saber que... O resto é tudo técnico, né? Tá certo. Então, assim, os desafios, né? Capacitação, principalmente, né? Tanto capacitação técnica, que é o que a gente está fazendo aqui, acredito eu, como capacitação para os produtores em relação às oportunidades que esse tipo de financiamento pode trazer, inclusive para a geração de receita. Tá?
E aí, ó, eventos de capacitação sobre o tema. Nós estamos fazendo isso agora, de certa forma. Né? Aí aqui a apresentação traz algumas ideias, dentre elas o dia de campo. Né? E esses aplicativos aqui dão acesso à agenda do produtor rural. Sugiro que todos baixem. É uma agenda que tem informações técnicas. Não me recordo se tem informações relacionadas a espécies nativas, mas as demais atividades agropecuárias, elas estão todas lá contempladas. Como eu disse, é uma apresentação curta, rapidinho. Tem também aqui, ó, o guia para o produtor rural sobre o meio ambiente. É um material muito bom. Também tem um QR Code aí, que eu posso deixar. E é isso. Eu vou abrir para perguntas, porque, na verdade, essa apresentação ela é praticamente autoexplicativa, né? Mas a grande mensagem que a gente quer deixar aqui é mais de informar para vocês de que todas essas iniciativas que estão sendo discutidas aqui, elas podem ser financiadas pelo banco, certo? Inclusive a implantação de culturas, desde que tenha interesse econômico, como é o caso do sabiá. Né? Acho que o grande recado é esse. Que muitas vezes o produtor rural ele fica muito preso àquelas atividades agrícolas e pecuárias, quando na verdade tem uma oportunidade de negócio. O produtor rural que nunca pensou em plantar sabiá pode fazer isso, pode ser financiado pelo banco, tem carência adequada, tem receita, né? É compatível e é uma atividade lucrativa, pode ter certeza disso. Não tem valor mínimo e valor máximo. Vou explicar. Pois é. Esse valor ele é definido, primeiramente, em função da necessidade, de fato, e em função da garantia que é oferecida ao banco. Obviamente que se você tem uma garantia mais robusta, você pode acessar um valor maior, né? Mas não existe assim um mínimo máximo para isso, não. Já ouviu aquele termo, quem manda é seu bolso? É tipo isso. Vou já falar sobre garantia também. Se pela ordem aqui, só o rapaz aqui pediu a palavra, já lhe passo. Pois não. Pessoal, boa tarde, né? Eu vou me atrever a fazer mais um questionamento aqui. Daniel, objetivamente, a gente queria ouvir eu gostaria de ouvir a tua opinião como operador do crédito. Quais foram as dificuldades que tu encontrou para liberar um projeto de crédito com este perfil? Haja vista que até o exame de sangue se solicita do cliente quando a gente vai fazer um financiamento com reflorestamento. É a anuência da APA, é o checklist de A, B, C. E aí uma pergunta também, não sei se isso você pode me desmentir caso isso não seja verdade, mas o que me deixa um pouco intrigado é que quando a gente vai fazer um financiamento agrícola, seja um custeio pecuário, seja uma aquisição de sêmen, seja um plantio agrícola, me parece que o grau de exigência ele é muito menor, porque eu desconheço pedir uma anuência da APA para me criar gado na serra. Mas se eu for plantar sabiá, eu preciso de uma anuência da APA. Se eu for criar gado e jogar o gado solto no meio do mato, eu não preciso de uma autorização para fazer um desmate de alguma intervenção lá. Mas se eu for para fazer um plantio de sabiá, eu preciso de uma autorização de supressão, né, uma autorização de uso alternativo da SEMASSE ou do órgão ambiental e tudo mais. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, o que nessa sua trajetória, você colocou aqui que fez um financiamento, né, pelo ABC, o primeiro aí do estado do Ceará, e parabéns nisso. Né? Toda a região Nordeste. Pronto, da região Nordeste. Né? Alguns colegas vão apresentar alguns números aqui. Eu sou de 2009 aqui no Ceará. Eu cheguei aqui no Ceará em 2009, justamente para fazer um trabalho de avaliação dos Pronaf Florestas que foram financiados pelo BNB. Isso em 2009, né? Então a gente tem um pouquinho de bagagem, de experiência com relação a isso. E todo momento é uma dificuldade. E eu quero nesse momento já lhe parabenizar pela sua disposição em ter feito o financiamento. Porque todos esses financiamentos que estão sendo feitos pelos gerentes das agências, existe uma coisa que é diferente. Esse gerente, ele comprou a ideia. Esse gerente acreditou na atividade. E todos esses projetos que foram liberados e vão ser comentados aqui durante o dia de hoje e amanhã, de outras agências,
A gente sabe, porque eu tive contato diretamente, porque o gerente acredita. Em muitas situações o gerente tem comprado briga, no bom sentido, internamente, na central de negócios, na superintendência e tudo mais. E uma outra coisa também é, como é que eu vou dizer, muda a regra do jogo todo o tempo. A gente vai lá, entrega uns documentos, daqui a pouco pede outro, daqui a pouco pede outro, daqui a pouco pede outro. Aí para um custeio assim, pecuário, aí o Pix caiu na conta ligeirinho. Aí para uma atividade de reflorestamento, que nós estamos trabalhando aqui, sem falar na questão econômica, a questão ambiental, é um sacrifício. Eu dou parabéns tanto para o gerente, que tem essa disposição, como para os agricultores, para os produtores, que entram nessa jornada. Porque o cara tem que ter muita paciência para liberar um projeto. No time bom é 6 meses. Não pode. 6 meses é quase um plano safra. Não dá. Aí eu queria ouvir a sua palavra. Muitíssimo, como é teu nome? Stefano, muitíssimo obrigado aí pela pergunta e pelas colocações. E assim, parecia que eu estava assistindo um filme, né, não, Matias? Ele falando dessa questão de comprar briga, de ter vai, de ter volta, assim. Vamos lá, vamos por partes, como diria o açougueiro. Nesse momento em que você fala das exigências documentais, banco e cliente estão, embora não pareça, estão do mesmo lado. Por quê? O crédito rural é o único crédito especializado do país que é regulado por lei. Vocês sabiam disso? Uma pequena empresa do ramo de comércio de alimentos que quiser um crédito no banco, o banco ele tem uma certa autonomia para definir as condições do crédito e qual a documentação que ele vai exigir baseado no risco do negócio. Uma confecção, da mesma forma, uma indústria, da mesma forma, uma empresa de turismo, da mesma forma. Quando chega no produtor rural, a música muda de ritmo, né? Por quê? Porque existe um negocinho aí chamado Manual de Crédito Rural, que é uma norma editada pelo Banco Central, que determina, e me desculpe o verbo, mas não tem outro, e amarra as condições do crédito rural a ser concedido em qualquer instituição financeira do país. Some-se a isso um outro item que para nós que estamos nessa sala a gente sente a chicotada um pouco mais forte, que é a chamada legislação ambiental. Que todos vocês sabem é necessário, não vou discutir o mérito e tudo mais, mas é muito truncado. Vocês concordam comigo? Para você conseguir uma licença ambiental, para você conseguir uma documentação, é um tanto quanto truncado. Aí você vai adicionando isso. Isso são os componentes objetivos da problemática, tá? Aí entra a subjetividade, que você falou, a vontade do gerente de fazer o negócio. Tem muito isso. E eu não posso mudar essa realidade, tá? Eu posso fazer a minha parte, que é justamente quando eu encontro um cliente que tem predisposição, que tem expertise, que tem o conhecimento técnico e que tem as condições demais do crédito, que é garantia, que é idoneidade cadastral e por aí vai, é minha obrigação acreditar nesse negócio, quando eu estou convencido que é um negócio que vai dar certo. E realmente, Stefano, no caso do que eu estou comentando aqui em concreto, teve muitas vezes que eu tive que realmente colocar a problemática, às vezes, do cliente embaixo do braço para poder conseguir fazer o negócio. Teve isso, por muitas vezes, e eu sei que eu estou sendo gravado, mas eu não posso deixar de dizer a verdade, muitas vezes, realmente, eu tive discussões internas no sentido de defender o interesse do melhor negócio. Não é o interesse do cliente, é o interesse do melhor negócio. Então, assim, em relação a essas questões documentais ou de exigências, a gente é muito subordinado à legislação, seja o Manual de Crédito Rural, seja a legislação ambiental, ou seja todo o arcabouço jurídico que disciplina o crédito rural. O que eu posso lhe garantir o Banco do Nordeste ele não inventa norma, ele não inventa trava, todas elas estão na legislação corrente do país. Mas por quê? É importante que se diga isso também. 100% de todas, né? Pronto, mas por que usa todas? É porque para completar a cereja do bolo, Stefano, a gente trabalha com um funding de recursos, que é um funding público, que é o FNE. Com juros muito baixos, né?
E o funding do FNE nada mais é do que um percentual do imposto de renda que cada um de nós pagamos para poder formar esse fundo. Então, o Banco do Nordeste, como é aplicador e administrador desse fundo, ele precisa prestar contas com a sociedade sobre esses recursos que estão sendo concedidos. Então, essa, entre aspas, burocracia que a gente comumente fala, na verdade é uma adequação, tanto essas questões de legislação, como essa questão de trabalhar com recurso público que precisa ser bem direcionado, que precisa ser bem administrado e que precisa ter critérios até um pouco mais rigorosos do que, por exemplo, um banco comercial normal, para poder fazer esse dinheiro chegar a quem realmente mais precisa e merece. Tá? Então é muito isso aí. Qual é a nossa luta diária? É quebrar as barreiras de processo. Aí eu acho que isso aí realmente a gente tem que melhorar. Faço meia-culpa em nome do Banco do Nordeste, nessa questão de processo, de agilidade. De, por exemplo, pegar um processo, analisar ele do início ao fim e dizer assim, meu amigo, as pendências apresentadas foram tais. O produtor vai lá, resolve, entrega a documentação que estava faltando, que estava errada, e aí, dali em diante, finaliza a análise e concede o crédito. Realmente, esse vai e vem de proposta é um aprendizado constante que a gente está tendo, a gente evita ao máximo, mas ainda tem um outro detalhe, que é a experiência. Por exemplo, Matias, eu vou ter que falar no seu nome de novo, tá? No caso aqui do Matias, eu aprendi essa linha de crédito na prática, na peia mesmo, né? E as centrais, como era a primeira operação também de FNE Verde ABC do banco, também tiveram que aprender isso. Por muitas vezes, estava redondo e a gente ia fazer um checklist de um documentozinho lá que estava faltando. Eu, poxa, tem que ligar para o Matias e pedir. Ainda bem que o Matias é extremamente organizado e nunca demorou muito para entregar documento também. Isso é o parabenizo de público, porque isso aí também, o produtor rural também precisa avançar, tá? Eu não sei se eu respondi o anseio da sua pergunta, mas assim, eu estou te dando um panorama geral de como é que funciona e qual é a nossa luta diária para poder quebrar isso. Uma delas é eu estar aqui dando a cara para bater e escutando aqui as propostas de vocês para levar para frente, né? Fazendo esse aprendizado. Assim, eu acho que é isso. Só nossa volta a externar. A minha percepção de operador de crédito, eu já fui corretista, já só fui da Santa Sé, como diz, que parece que outras atividades, sei lá, da Santa Ceia. Agropecuárias. Garçom da Santa Ceia. Quando a gente vai falar de reflorestamento, é assim. Não, mas está faltando esse aqui. Esse vai ser aqui. E aí, eu entendo que tem essas questões processuais, eu sei que as pessoas mudam, então assim, cada central que analisava não era o cara da central, cada que Mas é o quê? entra Vitamina numa C com arginina. atividade que tiver Eu gosto mais mais de ou menos. C de 11, isso aí é o quê? Isso, Arginina dá uma analisada. 1 grama de arginina. Vou pegar água ali. Mas morto do jeito que eu tô, eu não sei se tem arginina que dê jeito não. Dá uma melhorada. Agora depois do almoço é foda. 13, a gente tenta financiar um plano de manejo, só que tem um logo aí, tem um colega aqui da área florestal, sabe, que é o ovo a galinha. O banco financia, desde que você entregue o projeto licenciado. Entregar o projeto licenciado é o financiamento do projeto, porque você precisa fazer o projeto técnico, submeter para o órgão ambiental, quando o órgão ambiental analisa e te dá o aval, o projeto está autorizado. E aí, 40, 50 mil reais só aí, né? Pra fazer uma licença básica, né? Assim, bonitinho como manda. E por fim, financiamento, custeio da atividade florestal. Penhor, garantia. Então, assim, a única atividade que não tem um financiamento além do investimento, custeio, é a atividade florestal. Até a carnaúba, no bom sentido, porque a carnaúba é uma cadeia produtiva altamente rentável, exitosa, mas a carnaúba, que é uma atividade extrativista, tem seguro e tem custeio para a carnaúba e a atividade florestal diferente. É verdade. Eu concordo com tudo isso aí que você está dizendo. Inclusive, existem alternativas. O que é assim, o que é que a gente precisa delimitar? É que não existe custeio para atividade florestal com recurso do FNE. Mas eu acho que com... Carnaúba não é do FNE? Não, Carnaúba sim é FNE. Eu tô falando da... Vamos lá, me desculpa, vou pegar de novo. Tô falando do Sabiá, específico do Sabiá. Me bota na mesma lei da Carnaúba. Pronto, é o mesmo segmento. É um segmento extrativista me botando na mesma lei.
discutindo isso há 10 anos atrás. Eu acho que nessa discussão de 10 anos atrás... Como eu já disse para outros. Né? Então, como é um momento de debate, a gente estressar o assunto, até porque tem coisas novas, né? Então por isso que eu trouxe a toda essa informação. Stefano, é assim, ó. Interessante, sim. Em relação à carnaúba, eu trabalhei durante 5 anos na agência que possui um município que é o maior produtor mundial de carnaúba, que é Granja. Trabalhei lá. Fui gerente de relacionamento do crédito rural lá. Conheci o Rock e conheci o William lá. Pronto, meus amigos. Seus antecessores. Eles eram gerente de agência, né? Nessa época eu não era, eu era gerente de carteira. E assim, o grande desafio da carnaúba era ter o custeio. E na minha época, que eu trabalhava lá, a gente quebrou essas resistências e tivemos. Mas o que foi o determinante para que tivesse o custeio? É o período do ciclo. É diferente eu custear uma atividade que para poder ela maturar, ela precisa de 7 anos. É um custeio que sai caro para o produtor e exige um nível de risco muito maior. Essa é a leitura do banco, tá? Não estou dizendo que eu estou certo, não. Estou só dizendo a leitura. Eu só quero fazer um adendo disso, é o seguinte. Quando eu falo de custeio, é manejo florestal, bom? certo? Sim. Que é a atividade extrativista, que é uma atividade em um ciclo de 1 ano. Então, é extrair madeira e vender. Ela está dentro do mesmo ciclo de atividade como a carnaúba, que é Eu tenho 90% de certeza que com recursos internos do banco ou com recursos da poupança rural é possível financiar. 90% de certeza. Com FNE não, porque simplesmente existe um órgão deliberativo do FNE que não acata o risco. Então o FNE seria para produção, para a gente entender. Para investimento. Para investimento, produção, desde o Sim. início, e o outro seria só para o que ele queria era que o financiar. Pra atividade Que o FNE também custeasse o manejo. Eu encerrei. Pronto, beleza. Tranquilo. Entendi. Boa tarde. Aqui. Pela ordem que o rapaz tinha pedido, né? A palavra. Já foi? Já? Ainda bem, né? Porque apanhar 2 vezes pelo mesmo motivo era... né? É castigo. Facilita aí para nós. Vai lá. Gustavo, eu Gustavo. sou lá da Unilab, professor do Eu vi curso de sua palestra de agronomia, manhã. joia. E a minha questão é a seguinte: eu tenho uma relação muito boa com o Banco do Nordeste, advindo, acho que de colegas seus, né, o Marcos, o Fabiano, né, que desenvolveram ali no maciço de O Borges Marcos da... é o vereador lá, né? O que é gerente lá e que é vereador. Isso mesmo. E o Fabiano é o agente de desenvolvimento. É agente de desenvolvimento, da velha guarda. Fabiano, gente boa. Assim. É ele mesmo, tranquilão. Né? Então a gente conversava muito sobre isso daí, e eu tinha alguns projetos na universidade, junto com o Banco Nordeste, vinculados ao Prodeter. Tá? Isso era na bananicultura, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. Mas me surgiu, na sua apresentação aí, uma questão mais acadêmica. Eu acho que para poder tocar isso direitinho, você vai precisar de um projetista preparado, adequado e organizado com as ideias para poder se adequar ao projeto, né? Para poder adequar o projeto à questão. Né? E eu tenho certeza que vocês têm um manual para e passo para poder executar isso daí. Então é um checklist, você vai lá, apresenta as documentações e tudo mais. Sim. A pergunta que eu faço é... Hoje sim, quando foi da primeira vez que a gente foi fazer, a gente meio que... Mas hoje a gente já consegue delimitar melhor qual é a documentação necessária e tudo mais. Ótimo. Então, assim, ajuda ainda mais, né, no contexto que eu coloquei, a pergunta que eu vou fazer agora. Vocês têm algum programa específico interno do banco ou itinerante para capacitação, pelo menos dentro de universidades, centros de formação, para futuros técnicos ou pessoas que estejam se disponibilizando aptas a desenvolver projetos como projetista junto ao banco? Vamos lá. E se sim, aí eu já quero conversar contigo depois para a gente fazer marcar para você visitar lá na Unilab. Tá. Considerando que a minha área de atuação dentro do banco é a área fim, ou seja, é o negócio, né, já que eu sou gerente da agência, eu não vou ter uma resposta muito aprofundada sobre isso. O que eu posso dizer é que, em havendo demanda de capacitação formal, ofício ao banco, a gente pode encaminhar, inclusive se você quiser dar entrada nesse ofício pela agência de Canindé, eu recebo, que eu encaminho para a Central de Suporte Técnico,
que a gente pode formatar um treinamento com base na demanda que for apresentada e, de repente, ministrar isso, tá? Estou dizendo que isso acontece, não, estou te dizendo o caminho da probabilidade, tá? A gente pode apresentar essa demanda, inclusive, quando eu receber, eu já dou o meu parecer em relação à necessidade disso, que facilita bastante as coisas, e a gente encaminha, toca com as áreas do banco, as áreas técnicas do banco, ETN, Central de Suporte Técnico, e por aí vai, que a gente pode eventualmente formatar um workshop, alguma coisa nesse sentido. Seria a continuação daqui, né? O que eu acho que vai haver quando apresentar essa demanda, porque vai ser uma coisa voltada especificamente para crédito, já que é o nosso negócio, é o nosso core, né? No sentido de... Especificamente para crédito, né? Sim. Em específico, eu gostaria muito de ter um contato com a ETN. Com o ETN? Com o ETN. Eu já tive um tempo atrás e não tenho mais, então eu gostaria de... Tá. Quem era a pessoa do ETN que você conhecia antes? Não vou lembrar o nome. Tá, eu vou atrás do contato da pessoa, eu vou querer o teu contato pessoal e aí eu posso pegar com o Enio também, tá? Aí a gente vai batendo bola e a gente pode afinar isso aí. Tem mais alguém aí para perguntar? Aqui, ó. O ruim é a ordem. Boa tarde. Pois Meu não. nome é João Ricardo, sou produtor rural lá em João Aracati, Jaguaruana. Você falou que o crédito não é disponível para áreas que têm vegetação. Esse crédito em específico ou todos os créditos? Por exemplo, vamos supor, tem uma área lá que eu não produzo nada com ela, eu quero fazer alguma coisa, eu quero plantar sabiá, mas eu vou ter que desmatar ela para plantar o sabiá, já que a madeira que está lá não seria utilizada. Vamos lá, se eu não me engano, e aí... Não pode derrubar mata nativa, né? Ali fala em supressão de mata nativa. Certo. Agora, se tiver aquele uso... AUAS, é autorização de uso alternativo do solo, que autoriza, e autorização de supressão vegetal, se tiver... exatamente. Se tiver o órgão ambiental autorizando, porque aí é a supressão controlada, né? Sim. É a supressão autorizada. Aí o banco não pode se negar a emprestar por causa disso, não. Porque tem um órgão que é expertise, que é expert na coisa, que está autorizando você fazer aquela supressão. Tem que receber um laudo, né? Isso, tem que ter autorização para isso. É um processo, né? O nosso gerente pode explicar melhor da Semassa, ele vai... Não é o próximo, O dele aqui para encerrar, né? Só mais, duas aí, né? Pronto, é isso aí que eu mostro para todo mundo aí como é que... só mais essa, tá bem? E a gente vai para a próxima. Davi Landim, parte de consultoria técnica. O que eu queria saber é o seguinte, para a gente fazer o projeto no BNB, é obrigatoriamente ser por região, por mesorregião, por macro-região? Ou, por exemplo, eu tenho um Pentecoste, um terreno em Pentecoste, eu posso licenciar na sua agência lá de Canindé? Davi, isso dá mó confusão. Eu sei que tem expertise, então eu vou brigar com o cara lá se eu não me engano, Não. Itapajé. Eu vou logo dizendo, a minha expertise não é muito diferente das dos demais gerentes, não. Eu acho que o Stefano foi assim, bem assertivo quando ele disse. Tem muita questão da vontade de fazer, entendeu? Sei. Isso aí é que varia. Mas assim, nós temos áreas de atuação dentro do banco. Cada agência é responsável por uma área de atuação. Lá na minha agência, na agência que eu estou gerenciando, eu tenho 6 municípios lá. Certo. Tá? Itatira, Canindé, Caridade, Paramoti, General Sampaio e Apuiarés. Então, para trabalhar nessas áreas, eu não preciso pedir licença a seu ninguém. É a minha área de atuação. Sim. Para que eu possa atuar em Pentecoste, aí eu vou comprar uma briga com o gerente de Itapajé. Meu amigo, Mimi, deixa ele lá. Ele tem condições de atender, ele é um cara atencioso, tem uma equipe lá para atender. Eu sou muito defensor disso, de que cada agência, Certo. independentemente das dificuldades que tenham, tem que atender o seu cliente da sua área de atuação, porque senão, se abrir o precedente, aí vira o samba do crioulo doido. E isso gera custo para o banco. Sim. Ainda tem isso. Por quê? Porque para eu atender você lá em Pentecoste, eu tenho que me deslocar até lá para fazer a visita gerencial, eu tenho que invadir a área do coleguinha. Sim. E eu, sendo bem honesto, eu não me sinto confortável em fazer isso, porque eu não quero para os outros aquilo que eu não quero para mim. Eu também não gostaria de ver o gerente de Itapajé fincando bandeira lá dentro de Canindé para pegar cliente que eu possa atender. Eu tinha falado até com o Paulo lá de São Benedito, Paulo Medina. Paulo Medina. Falei com ele, ele disse, não posso atender. Nós temos um acordo de cavalheiros. Sim. Agora, existem as exceções. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem o seu terreno lá em Pentecoste, mas você reside em Apuiarés. E você, de livre e espontânea vontade, você sinaliza para o banco que quer ser atendido pela unidade que
que atende onde você mora Onde tem e sua não onde residência. você desenvolve sua atividade. Ok. Mas isso é em caráter de excepcionalidade. Tá? Quer um outro exemplo? Vou ter que citar o Matias de novo. O Matias era atendido pela agência de Baturité, mas a propriedade dele é em Caridade, atendida pela agência de Canindé. E ele expressou de maneira, como é que a gente fala? Espontânea, a vontade de ser atendido pela agência de Canindé. A gente nem se conhecia, tipo, quero ser atendido pelo Canindé, porque comercialmente para mim é melhor, logisticamente para mim é melhor. Eu entrei em contato com a agência de Baturité, eles autorizaram a transferência do cadastro da operação e hoje o Matias é cliente da agência de Canindé. Certo. Tá? Mas isso não é o comum. E assim, de público eu digo isso. Só em caráter que for coberto pela norma e em excepcionalidade eu vou atender cliente de outra jurisdição. Sendo de outra jurisdição e tendo equipe, tendo condição, não topo não. Porque isso dá uma confusão, Edonho. Nem queira saber. Daniel, Pois não. a gente quer agradecer, né, enormemente Eu que agradeço. a sua participação, a sua presença. A oficina, gente, é algo para a gente construir, né? E aqui a gente está construindo os diversos olhares, tá bem? Tá. Só para finalizar aqui e passar, então a gente tem aqui alguns encaminhamentos, né? Essa questão já que é uma oficina e tem que construir, eu tenho que pegar isso aí. Essa questão da capacitação, né? Essa questão da parte processual, de quebra mesmo de barreiras. A gente tem um grupo de trabalho dentro do banco que todo santo dia trabalha somente isso, formas de fazer mais rápido. E a gente tem evoluído muito nesse sentido, tá? E só uma coisa que eu não falei na minha apresentação, que eu não posso sair daqui sem falar, em relação à garantia, que inclusive foi abordada aqui, tá? Antigamente o banco trabalhava com a hipoteca, digamos assim, né? Hoje o banco ele melhorou essa questão. O banco hoje está trabalhando com um negócio chamado limite de garantia hipotecária ou limite de garantia por alienação fiduciária. Como é que funciona? A propriedade que será dada em garantia, ela não vai ser dada em garantia diretamente ela, mas ela vai ser avaliada, vai ser gerado um valor de limite e em cima desse valor de limite é o que vai ser registrado no cartório. Só por isso aí já representa uma diminuição de custo para o cliente. Mas esse não é o pulo do gato. O pulo do gato é que esse limite, ele é rotativo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ele tem 10 milhões de reais em limite avaliado em terras que foram, enfim, avaliadas para formar esse limite. Esse valor, ele pode fazer quantos contratos ele quiser, de qualquer espécie, seja investimento ou custeio, e o cliente não vai mais pagar o registro por contrato derivado, mas somente da garantia, somente do limite. Isso, no longo prazo, gera uma economia muito grande para o cliente. E com um detalhe, cada real que é pago durante a vigência desse limite, retorna para o limite para fazer novos negócios, que é a rotatividade desse limite. Então, é uma evolução que o banco implantou, a gente está comemorando isso até hoje, já está com uns 2 anos isso, porque dá agilidade para o negócio, entendeu? É muito bom. Era isso que eu precisava ter dito sobre garantia, que eu não falei na apresentação. E eu queria deixar para quem quiser anotar o meu número corporativo, tá? O DDD 85 99855 0119. Eu não resolvo todos os problemas do mundo, mas eu tenho como encaminhar, né? Então, qualquer dúvida, qualquer demanda sobre crédito e tudo mais, aquilo que eu não souber, eu encaminho a pergunta para alguém do banco responder, aquilo que eu souber eu já respondo, e a gente vai alinhando, tá certo? O importante é isso, é construir, né? E o Banco do Nordeste, eu não posso também deixar de dizer isso, é um aliado do produtor rural. A gente está aqui para somar forças, né? A gente acredita muito nessa nossa missão de desenvolver a região através do crédito. E é isso, pessoal, à disposição de vocês. Muito obrigado.